Trilha da Alegria, animação de festas, apresenta... É hora da história! Eita, eu quero é ficar bem longe dessa bruxa. Ah, chega de história de medo. Eu quero é dar risada. Olha só, eu vou contar uma piada pra vocês. Sabe por que chove tanto aqui no Brasil? Porque quando Cabral descobriu o Brasil, ele esqueceu de cobrir de novo. Terra à vista. Olha, Sheilane, que legal! Olha, nossa, eu tô vendo os pássaros, as estrelas. Eu não tô vendo nada, tia Beth. Como você não tá vendo nada? Não sou eu que tô com a luneta, né? Eu esqueci. É verdade. Tia Nossa, Beth, que legal, que é isso? eu queria te mostrar. Isso daqui eu ganhei. É de índio. É de índio. É de Olha índio. só, a luneta. E esse chocalho, que é de índio, é da história do Brasil que a gente vai contar agora. A história do descobrimento do Brasil. É mesmo, tia Não Beth. é? Que legal. Joia. Então vamos contar para as crianças, né, como que aconteceu isso? Vamos. Era uma vez, lá num país bem longe daqui do Brasil, chamado Portugal. Vocês conhecem, não conhecem? Sim. Portugal, né? Então, lá tinha um rei que ele mandava expedições pelo mar para descobrir terras novas. Mas isso faz muito tempo mesmo. Mais assim de 500 anos, muito mais. Eu acho que bem mais, né? Bem mais. 500 anos, Mas acontece que o rei não tinha muitos expedicionários, né? Muitos capitães dos navios para sair nas expedições. Não eram muitos? Ele tinha poucos, E ele mandou um capitão ir lá para as Índias, né? Na verdade, ele não mandou ir para as Índias, ele mandou ir descobrir terras novas. E né? eu sei o nome dele, tia Beth. Qual era? Vasco da Gama. É isso mesmo, o Vasco da Gama. Ele pegou o navio dele, que naquela época não chamava navio, chamava caravela, não era? Era caravela. E aí ele foi navegando. E ele foi contornando o continente africano até que ele chegou lá no país das Índias. Será que naquela época já se deu o nome de Índia? Será que já tinha lá? Sei lá, não sei, né? Eu não sei, mas eu acho que tinha, viu? Tinha, Tia Beth né? já chamava Índia mesmo. Mas o Vasco da Gama achou muitas coisas diferentes lá. E, tia Beth, eu tenho certeza que ele não conseguiu levar tudo na caravela que ele foi. Não levou porque ele foi com poucas caravelas e ele achou principalmente especiarias lá. Especiarias são coisas que a gente usa para fazer comidinhas, chazinhos, essas coisas Tempero. assim. Os temperos, né? E aí ele trouxe tudo aquilo na caravela, mas quando ele chegou em Portugal, ele já foi falando pro rei que lá tinha muito mais. E tinha mais outras coisas lá também, tinha pedras preciosas. E o rei, cresceu o olho em cima disso. Tia Beth, então quer dizer que o rei gostou tanto daquela notícia que falou pro Vasco da Gama voltar e pegar todo o resto? Queria que o Vasco da Gama voltasse, só que acontece que o Vasco da Gama estava tão cansado, mas tão cansado, ele falou, olha, eu não vou, chama outra pessoa porque eu preciso descansar, tanto eu como os meus homens. Tia Beth, eu sei até quem o rei teve que chamar. Era um homenzinho que o rei não dava nada por ele. Nada, ninguém dava valor e nem o rei não queria saber dele, porque além de ser pequenininho, baixinho, ainda também assim, ele não era um grande navegador, né? Ele nunca tinha feito uma expedição assim. Mas acontece que o rei não tinha outra pessoa. O Vasco da Gama estava cansado, os outros estavam todos ocupados, que já não eram muitos, e então sobrou só esse homenzinho. Pra quem? Como era o nome dele? Pedro Álvares Cabral, tia Brincadeirinha, tia Elaine, brincadeirinha. Então, aí o Cabral pegou
todos os homens que ele podia, que ele conhecia, colocou dentro de várias caravelas, porque o Vasco da Gama tinha ido lá com umas 2 ou 3 só, mas o Cabral não. Ele foi logo, era com 12, 13 caravelas, mas tinha 3 que eram as principais, né? Tinha os nomes lá, cada uma tinha um nome, mas as 3 principais eram essas, né? E foram essas que saíram, né? Se perderam pelo meio do caminho e... Mas o nome das caravelas as caravelas eram Santa Maria, Pinta e Nina. Tia Nina! Então, aí... não é tia Nina, é tia Nani. A tia Beth tá fazendo uma confusão hoje. Bom, aí o Pedro Álvares Cabral saiu aquele monte de caravela e o Vasco da Gama já tinha explicado pra ele direitinho, né? Como é que ele tinha que fazer, Teve não que era? explicar, né? Pra chegar nas Índias, né? Só que eu não sei o que aconteceu de noite, acho que ele olhou as estrelas do lado errado e saiu da rota das Índias. Foi mesmo, foi aí que essas 3 caravelas se perderam das outras, tia Beth. E quando eles estavam assim em alto mar, que só via água para todos os lados, teve um dos tripulantes ali, dos ajudantes do Cabral, que começou a gritar assim: terra vista, terra vista, terra vista! Mas aí vieram todos os outros e começaram a bater nas costas dele. Aí ele disse: ora, pois, mas porque tu estás a bater nas minhas costas? Aí os amigos falaram assim: ora, mas tu gritaste terra vista, viemos tirar a terra que está em tus olhos. Ai, esses homens, tem que ser português, né? Pois é. Aí ele gritou: não é nada disto, ora camarada, estou a gritar terra vista porque eu avistei terra, lá longe, olha só, olha o monte lá. Nossa, tia Beth, eles encontraram outro lugar que não era as Índias, não é? Eles achavam que era Índia. Eles achavam que era Índia, mas já começaram a perceber que estava estranho, porque o Vasco da Gama falou que as Índias está à esquerda e essa terra estava à direita. Exatamente, tia Beth. E aí, quando eles quiseram descer, eles acharam melhor ficar no navio, né? Sim, porque eles olharam pela luneta deles e viram que tinha umas pessoas tudo peladas lá, estranhas, todas cheias de uns cocares, uns enfeites muito coloridos, umas coisas assim, e eles ficaram com medo. Tia Beth, parece que as mamães, as mulheres, as crianças ficaram escondidas nas ocas, né, tia Beth? Todos os homens ficavam tudo na beirinha assim da praia. Mas eles ficaram com medo, então eles deixaram pra se chegar na terra somente no dia seguinte. E esse dia que eles avistaram esse monte, acho que é porque parecia um monte de terra, por isso que deu o nome de monte, né? Foi no dia 22. Dia 22 de abril. Mas eles só foram descer realmente para chegar lá na terra no dia 23, porque eles estavam com medo, né? Aí o Cabral, que não é nada bobo, mandou aí gente da tripulação dele lá. Ele não desceu não, ficou lá no navio. Mandou um barquinho pequeno para eles chegarem lá perto daquela gente estranha. Ô, tia Beth, e o que aconteceu? Porque eu ouvi dizer que 2 curumins, né, 2 criancinhas da Índia, isso mesmo. Porque você sabe que as crianças, filhos dos indígenas, eles são chamados de curumins, né? Acho tão bonita essa palavra, tia Nani. É bonita mesmo. Curumim é brincar. É linda essa música. É linda. E aí, tinha 2 curumins nessa tribo que eles eram assim, obedientes, claro, mas eles gostavam de fazer uma arte de vez em quando, de fazer assim, umas estripulias, travessuras, né? E os papais, os homens da tribo, disseram que era para as mulheres e os curumins ficarem dentro das ocas, não é? E não era para sair, porque tinha chegado aquele navio, sei lá, né? Aquele barco lá, e eles não sabiam quem era que estava chegando. E eram as caravelas, né? Aí o Cabral mandou os tripulantes deles irem no barquinho até lá na terra firme, e quando eles chegaram lá, já foram logo abanando uns panos brancos para dizer que vieram em paz, né? Como se os índios fossem saber disso, entender esse código, nada, né? Mas eles foram se entendendo do jeito que dava. Os portugueses falando português e os índios falando o tupi-guarani, que era a língua desses índios de lá dessa região, né? Mas acontece
que esse dia que eles chegaram era dia da Páscoa. E por isso eles deram o nome daquele monte de Monte Pascoal. Ah, mas não tinha ovo de Páscoa, né, tia Beth? Não, nessa época não. Ainda não. Nem coelhinho da Páscoa não tinha, né? Aí os tripulantes que foram lá levaram várias coisas, inclusive assim, luneta, levaram chapéus, porque eles tinham chapéus cheios de penachos diferentes assim também. E os índios já foram logo oferecendo cocar, que eles fazem artesanalmente. Tem aquelas cestas, né? Tem aqueles cocares, assim, tudo cheio de penas, que são bonitos. Lindos, E aí eles trocaram presentes, né? E os índios acharam muito interessante toda aquela troca, todas aquelas coisas bonitas, e os portugueses também. Mas os portugueses já começaram a ter umas ideias erradas, viu? Tia Beth, o quê? Já começaram a ter ideia de começar a escravizar os índios para eles irem fazer artesanato para eles lá em Portugal. É mesmo, tia Mas Beth. isso aí é uma outra história. Uma né? outra Bom, história. aqueles 2 curumins que eu falei que estavam lá dentro da oca ficaram muito curiosos para saber o que tinha dentro da caravela do Cabral, não é? E eles deram um jeitinho, não foi, tia Beth? Sim. Saíram escondidinho lá por trás das ocas, passaram pelo meio da floresta e foram nadando no mar. Até que chegaram lá na caravela do Cabral. Subiram pelas cordas, entraram lá na proa, né, do navio lá, e foram lá dentro da cabine fuçar lá pra ver o que tinha. E ficaram mexendo bastante, né? Ficaram mexendo, mas eles ficaram com os olhos desse tamanho, olhando tudo que tinha lá. Aí eles viram umas caixas e resolveram descobrir o que tinha dentro da caixa, não Eles foi? tinham que descobrir alguma coisa, né, tia E Beth? quando eles levantaram a tampa da caixa assim, a tampa caiu lá atrás e foi um fuá, porque lá dentro tinha um monte de galinha. E saíram tudo cacarejando. E eles nunca tinham visto galinha, né, tia? Não tinha ainda, né, tia Beth? Aqui Eles tinha não galinha? conheciam. Os não. índios não conheciam galinha nessa época. Ficaram conhecendo os portugueses que trouxeram, né? Mas eu vou até contar como é que foi, olha só. Aí, quando eles viram as galinhas, eles ficaram tão assustados que saíram correndo por cima assim do navio assim, e foram dar de cara com quem? Com Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, todo imponente lá. Até parecia Pequenininho. que ele era um grande homem, né? Mas ele era assim, ele era imponente, né? Com aquela capa dele assim. E aí os 2 curumins, puf, bateram assim de frente na barriga do Cabral. Ele parou os 2 curumins com a mão assim. Aí pegou os 2 no colo, desceu do navio, entrou num barquinho e foi lá pra terra firme também. Porque afinal de contas ele percebeu que se os homens dele não tinham voltado gritando, é porque estava tudo bem, né? Verdade. Ainda estavam vivos, né? E aí foi uma comemoração só, porque fizeram uma festa com os 2 curumins. É E aí no verdade. dia 26 teve a primeira missa, né? Rezada no Brasil, porque nessa expedição de Cabral também tinha padres, né? É verdade. Tinha tia Beth, padres, verdade. vem os padres catequizar, né? Fazer tudo isso. Mas acontece que os 2 curumins fizeram tanta bagunça com o Cabral, e o Cabral gostou tanto deles, que foi lá na caravela e pegou um monte de pintinho e deu de presente pros 2 curumins. Que bonitinho. E foi tia assim Beth. que eles ficaram conhecendo as galinhas. É verdade, tia Beth. Mas esses 2 curumins continuaram aprontando muita coisa, sabe? Mas isso aí é uma história para outro dia. Porque por enquanto a gente pode dizer que os 2 curumins foram felizes para sempre. Ai, tia Beth, agora eu quero brincar com esse. Brinca com esse. Ah, tá bom, eu vou brincar com isso aqui. Brincar com esse, então. Todo dia é dia,